Olá, boa noite. Estão todos me vendo, me ouvindo bem? Respondam, por favor, no chat se o áudio está suficiente ou se precisa melhorar. Certo, então, áudio confirmado. Antes de começarmos, gostaria de passar algumas mensagens. Como alguns de vocês já viram, a Paula está aqui, né, da equipe Jerônimos, nos ajudando nessa transmissão. Ela vai acompanhar o chat aí com vocês. Porém, a gente vai deixar para responder as perguntas, como a gente sempre faz, no final. Tá? Vocês podem ir fazendo as perguntas, que no final eu vou respondendo ou comentando uma a uma. Para fazer perguntas, é importante vocês colocarem a hashtag antes, né, aquele sinal de sustenido, jogo da velha, tralha, como queiram chamar, hashtag e começa a escrever a sua pergunta. Que quando você terminar e der Enter, ela vai para uma lista de perguntas que a gente tem, fica mais fácil de rastrear as perguntas feitas, tá bom? Então, hashtag e escrevam a pergunta, tá? Bom, vou então compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar esse webinar de hoje. Lembrando que nossos webinars depois são colocados no nosso canal no YouTube. A gente enviou o link aí no chat para vocês. Eu os convido a se inscreverem no canal, isso nos ajuda também a divulgar o mercado. E também vocês, com isso, vão ser avisados sempre que um novo material for ao ar lá no canal do YouTube, vocês não perdem nada. Então, por favor, se inscrevam no nosso canal. Também temos uma página no Facebook, fb.com/jeronimusbr, em que a gente posta todos os eventos, todas as novidades, feedbacks sobre os cursos, né, de quem já fez o curso, lançamento de novos cursos, participação em palestras em universidades ou em eventos de tradução. Tá? Então lá vocês ficam também sabendo tudo o que está acontecendo com a Jerônimos, né? Tanto em relação aos cursos quanto a nossa participação no mercado da tradução e nos eventos da área de tradução. Então, o tema de hoje, a gente fez já 2 webinars que estão lá no canal do YouTube. Um era sobre os testes de seleção de novos fornecedores, né? Então, o que eles realmente avaliam, o que é importante prestar atenção para fazer um teste bem sucedido. E o outro era currículo inicial para novos tradutores, como obter algumas experiências interessantes se você ainda está começando, ainda não tem ou tem pouca experiência, por assim dizer, profissional. Aliás, isso é um dos termos que a gente vai discutir hoje, né? O que é um tradutor profissional, afinal de contas? O tema de hoje, então, é fazer-se tradutor. De quê? Né? De que texto, de que área e como? Tá? Então, vamos começar. Antes de passar o tema propriamente dito, eu queria só fazer alguns destaques aqui das nossas últimas participações. Na semana passada eu estive em Cascavel, no Paraná, participando do grupo de trabalho da ANPOL. A ANPOL é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Letras e Linguística, ou seja, congrega todos os programas de pós em Letras e Linguística das universidades públicas e privadas do Brasil. Havia 22 universidades representadas lá. Fiquei muito satisfeito com o convite. Eu não estou ligado a nenhum programa de pós-graduação no momento, mas fui convidado a falar na mesa de abertura sobre um tema específico. Fiquei muito contente. Antes disso, estivemos no Traduza, terceiro encontro de tradutores especializados na área da saúde, que aconteceu em São Paulo no início do mês de agosto. Tá? Kátia Santana é uma das organizadoras, ela está aqui presente hoje com a gente, pelo que percebi, assistindo também a esta transmissão. Então fica aqui meu agradecimento também à Kátia por organizar esse encontro que ocorre anualmente. Nossas próximas palestras e participações serão no dia 19 de setembro, amanhã, em Bragança Paulista, na Semana Acadêmica Científico-Cultural Letras em Debate, Linguagens e Ensino, que ocorrerá na FESB, uma faculdade privada em Bragança Paulista. E no dia 3 e 4 de novembro, dentro do 6º Simpósio Profissão Tradutor, o PROFT,
que acontecerá em São Paulo, no Hotel Pestana. Faremos uma comunicação justamente sobre um tema sobre formação de tradutores, né? Esse aqui é um primeiro esboço, uma primeira ideia para essa fala, inclusive. E eu darei também um workshop na área de Life Sciences, que Life Sciences é um termo que define ciências da vida, né? É uma interdisciplinaridade ali entre a indústria farmacêutica, né? Principalmente nos estudos de novos medicamentos, e alguma terminologia de bioquímica ou de estatística que também acaba fazendo parte desses estudos. Tá? Então a gente vai falar de diferenciações terminológicas em traduções na área de Life Sciences, de ciências da vida ou indústria farmacêutica. Convido a todos a se inscreverem no Profit e no workshop que a gente vai dar. Também é possível se inscrever só no workshop, né? Depois a gente vai deixar também no final o link aí no chat. Paulo, até se você quiser já localizar o link para inscrição no Profit, colocar aí, a gente já coloca para o pessoal ir anotando. Tá bom? A Paula vai colocar aí no chat o link para inscrição no Profit. A gente tem um short no Google, viu? Então vamos em frente. Então, eu pensei nesse tema. Eu tenho visto muita discussão em alguns grupos de tradutores no Facebook, em outros lugares ultimamente, sobre, afinal, qual seria a melhor formação, né? A gente vai entender melhor o porquê disso aqui, que eu vou fazer uma pequena história da tradução dos tradutores no Brasil e também da formação de tradutores, né? Há hoje um certo embate entre novos tradutores que vieram de cursos superiores em tradução e pessoas assim de meia idade ou mais idosas, ou mesmo pessoas que estão entrando no mercado, mas que não fizeram nem fazem curso superior em tradução, né? Um certo conflito aí, como se a uns faltassem o que os outros não têm. Então, os mais velhos também fazem o elogio do aprender no braço, de aprender na prática, né? E, de fato, por muito tempo foi assim que os tradutores entraram no mercado. E o pessoal que está fazendo faculdade, pedindo até a regulamentação de tradução, que não se deixe quem não tem curso superior em tradução atuar como tradutor, né? Então, isso é um sinal de uma mudança, na verdade, que ocorreu tanto na oferta de cursos superiores quanto na configuração do mercado. Então, a gente vai falar aqui um pouco para entender um pouco melhor esse conflito e ver que, na verdade, ele não faz nenhum sentido, porque o percurso possível de formação de tradutor são vários. Até porque também são vários os tipos de materiais que ele vai precisar traduzir. E como a gente sugeriu lá no comentário, na descrição deste webinar, fazer-se tradutor é muito saber também o que te falta diante do texto, né? Daquele texto específico. O que ele pede de conhecimento e habilidade, e o que é que você tem e o que você ainda não tem para dar conta de enfrentá-lo de maneira bem sucedida, com qualidade, rigor terminológico, precisão terminológica, né? Rigor gramatical e tudo isso. Eu costumo dizer que a tarefa da tradução técnica ou tradução especializada é transpor para a língua de chegada o conteúdo do original, manter a forma, né? Porque na tradução técnica a gente não muda a forma, se mantém a forma, e se traduz o conteúdo de maneira gramaticalmente correta na língua de chegada, terminologicamente preciso, com consistência, coesão e o estilo adequado ao tipo de texto, né? Então, quem são os tradutores no Brasil, né? Que já foram tradutores ou que estão aí? Eu aqui vou separar em 3 categorias. Nenhuma delas tem juízo de valor, tá, gente? São apenas termos que eu encontrei para batizar um pouco certos tipos de percurso, tá? Então, quando eu falo diletante, não tem nenhuma preconceito ou para dizer que é amador, nem nada disso. Até porque diletante é amador no melhor dos sentidos, né? Aquela pessoa que gosta daquela atividade, tem prazer naquilo, e é por isso que ela mergulha, se especializa e se torna talvez até um profissional daquilo.
né? Então, de alguma forma, todos nós que lidamos com tradução fomos ou somos, de preferência, diletantes, né? Alguma coisa nos levou, algum impulso, algum prazer, alguma curiosidade nos levou a traduzir pela primeira vez alguma coisa, aquilo nos mostrou, se mostrou prazeroso para nós, ficamos curiosos, gostamos de fazer aquilo e com isso fomos adiante, né? Cada um talvez com um percurso diferente. Eu queria falar desses possíveis percursos. Então, o que eu estou chamando de diletante? É aquele tradutor que existiu desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo e que teve a tradução como atividade secundária ou pontual, ou seja, aquela pessoa que tem uma outra profissão e que por alguma conjuntura ou algum osso do ofício, alguma necessidade, se viu diante da tarefa de tradução, fez, gostou, teve sucesso e assim continuou fazendo tradução. Talvez sem nunca ter se preocupado em ser um profissional, no sentido de viver daquilo, e vamos falar disso em seguida, e nunca se preocupado em buscar a formação em curso superior. Porque, também aí já me posiciono, eu acho que a universidade não é o único lugar em que se pode compartilhar conhecimento. Há muitas maneiras de se compartilhar conhecimento, né? Então, por exemplo, professores universitários que traduzem artigos acadêmicos de colegas do exterior, ou do inglês ou de outro idioma para o português, ou até artigos próprios ou de colegas do português para um idioma estrangeiro, né? Secretários e secretárias, né, que precisam eventualmente fazer uma tradução para o executivo, funcionários de empresas que muitas vezes podem ser bons tradutores, ter os talentos, as habilidades inatas, né, ou prontas para serem desenvolvidas, e passam pela tarefa de traduzir, né, como falei, pesquisadores ou profissionais de áreas específicas. Por exemplo, a gente tem cursos lá na área de software e TI, ou life sciences, como eu estava falando, na indústria farmacêutica, também automação, indústria química, petróleo e gás. Existem profissionais dessas áreas que acabam fazendo traduções, gostam e acabam entrando para a área profissional também. Eu tenho colegas tradutores formados em engenharia, por exemplo, né, que tão logo experimentaram a tradução, inicialmente na área de engenharia, deixaram a engenharia, por exemplo, e foram ser tradutores, viver de tradução, né? E claro que também ampliaram o leque de áreas. Isso não quer dizer que a pessoa está fadada a traduzir só a área em que ela se formou, né? Ela pode expandir o leque também. E a gente vai ver daqui a pouco o que é necessário para isso, né? Que habilidades cada área pede, como buscá-las, tá? Aí os tradutores profissionais, né? Principalmente a partir da década de 80, eu coloco aqui. Quem são esses o que eu estou chamando de profissionais? Pessoas de áreas e formações variadas que aproveitaram a expansão do mercado e passaram a viver de tradução. O mercado se expandiu ali, principalmente nos anos 80, 90, ou 90 até 2010, e de uma certa forma agora ele está, podemos dizer, estabilizado. Um pouco por causa da crise, principalmente política, que a gente está vivendo, porque as empresas, a tradução técnica especializada lida principalmente com materiais de grandes empresas que precisam traduzir para fazer negócios ou para vender em outros países, né? E desde que começou a ocorrer essa crise, principalmente dessas gravações envolvendo presidentes e tal, as empresas têm tirado o pé para entender o que vai acontecer primeiro, né? Se vai ter não só estabilidade econômica, mas principalmente estabilidade política. Então isso está impactando o nosso mercado agora. Eu acredito que isso é passageiro e pontual e que o mercado ainda tem muito espaço de crescimento das línguas estrangeiras para o português do Brasil, que é onde se sente o mercado da tradução técnica especializada no Brasil, né? Porém, desde a década de 70, talvez até um pouco antes, já existiam alguns tradutores também com clientes diretos, mas muito concentrados, né, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e algumas cidades maiores. Tá? Geralmente, entrar para mercado profissional de tradução implicava fazer um estágio em uma agência de traduções ou, de alguma forma, passar internamente pelas agências de tradução.
Então, hoje o mercado ainda é concentrado, imagine, então nessa época era ainda mais concentrado. Praticamente se resumia a São Paulo, né, nos anos 80, por exemplo, primeira metade dos anos 90, e Rio de Janeiro. Tá? Depois que começaram a ter algumas agências em algumas outras cidades, Belo Horizonte, Porto Alegre e tal. Como entrei nesse mercado na segunda metade dos anos 90, pude acompanhar um pouco disso. E agora, não só agora, né, mas principalmente agora, os formados. Né? A gente vai ver uma linha do tempo no próximo slide. Desde os anos 70 já havia pessoas formadas em curso superior de tradução. Eram poucas, e principalmente na cidade de São Paulo. Né? Isso se intensificou em degraus, primeiro nos anos 90, né, quando a gente já tinha aí configurado alguns cursos livres, como a Lumine, por exemplo, de São Paulo, mas também alguns cursos já universitários também. Em São Paulo, então, nessa época a gente tinha o Mackenzie, que tinha curso de graduação. Aqui eu estou falando curso superior de graduação, tá? A gente tinha o Mackenzie, então, nos anos 90, curso superior de graduação em São Paulo. A Unibero, que desde 1972 foi realmente pioneiro, o primeiro curso de graduação, formou toda uma geração de tradutores, né, que estão aí no mercado. Então, aqui formados, como eu falei, principalmente pela Unibero, desde 72, anos 90 em São Paulo, a Mackenzie, a Metodista, e depois vieram as especializações, né, como a da PUC São Paulo, os cursos livres da Lumine. A primeira pós-graduação em tradução no Brasil é a da Federal de Santa Catarina, né? Começou com a edição dos cadernos de tradução dos anos 90, mas o curso de pós mesmo só se estabeleceu em 2002. É o mais antigo, tá? E mestrado mesmo. Então, se você for olhar aí para o começo, ainda 2002, por exemplo, o que você tem? Você tem a Unibero desde 72, Mackenzie Metodista em São Paulo, começando a especialização na PUC como Lato Sensu, né? A Lumine, mas a Lumine voltada ainda principalmente aos cursos de interpretação e alguns cursos rápidos, menores, de alguns tipos de materiais específicos, mas forte principalmente na interpretação, né, que é a tradução oral de conferência. Após lá na Federal de Santa Catarina, e o Citrate na USP era um centro muito modesto. Eu tive na FEFELESH, que é a Faculdade de Letras, né, nesse período aí de 99 a 2002, e realmente era algo muito pequeno, com professores colaboradores de diversos centros. Ainda não tinha esse curso aí de mestrado em tradução, que ele só surgiu, se não me engano, agora em 2011, por aí. Tá? Então, todos esses tradutores fizeram algum percurso que lhes deu uma formação capaz de serem bem-sucedidos no mercado. Né? O simples fato de haver tradutores aí que fizeram percursos fora da academia nos mostra que os percursos para formar bons tradutores ou para fazer-se, né, no caso que a pessoa forma-se a si mesmo, bons tradutores são variados. Tá? Agora falando um pouco dos cursos superiores, né? Como a gente viu aí, ainda no começo dos anos 2000, a gente tinha, por exemplo, em São Paulo, 3 faculdades, né? E aí a gente vai ver uma expansão dos cursos superiores em tradução no Brasil, seja cursos de bacharelado em tradutor e intérprete ou de tradução, sejam cursos em letras com habilitação em tradutor, muito recentemente, de 2002 para cá. Tá? De maneira geral, embora haja exceções, a maior parte dos cursos superiores em tradução, de graduação em tradução, tem foco em tradução literária, porque é a tradução literária que se dedica a maior parte da teorização em estudos da tradução. Né? Todas as teorias nos estudos da tradução, ou 90% dela, estão voltadas à tradução literária, porque é ali que estão os desafios maiores, linguísticos, né? Semióticos, enfim, de transposição de um idioma ao outro. E claro, também, agora mais recentemente, começa-se a estudar a questão da tradução automática, mas ainda muito lateralmente, né, na linguística aplicada e tal. E, além desse foco em tradução literária, muitas delas têm o foco em interpretação, que é a formação de intérpretes, tradutores orais, né, de conferência, consecutivos ou simultâneos, de interpretação.
Em geral, quando a gente fala em tradução, por exemplo, se falar tradução para um leigo, a primeira coisa que vai vir na cabeça dele vai ser a tradução de livros, né? Literário ou editorial, que é muito natural. Os livros estão aí desde Gutenberg, então é isso que primeiro todo mundo é leitor, então isso é o que vem na cabeça. E depois, logo em seguida, vem a questão do intérprete, da tradução oral. Até quando você pergunta você é fluente em inglês, né? Quando se fala fluente, a pessoa imediatamente pensa na fluência oral, né? Então, logo também na tradução, fazendo um paralelo, logo se pensa na tradução oral. E se toca apenas ligeiramente ou por meio de oficinas curtas a tradução técnica especializada, né? A gente tem um blog também, que é blog.jerônimos.com.br, inclusive lá tem um texto do mês passado definindo tradução técnica ou tradução especializada, fazendo essa diferenciação, tá bom? A gente costuma dizer como a gente trata exclusivamente com textos, né? Muitas pessoas podem se chocar com isso, mas não é necessário fluência oral no idioma estrangeiro. Você tem que ter, sim, um conhecimento instrumental, ou seja, capacidade de leitura em língua estrangeira avançada, para dar conta de ler, compreender o texto em língua estrangeira e poder fazer sua tradução. Ou tanto saber o que você entende, também entender o que é que você não está entendendo para poder buscar formas de entender aquilo, né? Então, a gente lida praticamente com texto. Existe uma regra de ouro em que apenas nativos traduzem para a língua de chegada. Então, se é algo para traduzir para o português do Brasil, vai ser um tradutor brasileiro. Se é algo para traduzir para o inglês, vai ser um nativo de inglês, um americano, um britânico e tal. Então, um brasileiro não vai fazer versão nessa área. Ele vai fazer só tradução da língua estrangeira para o português do Brasil. Então, para começar, para se desenvolver nesse mercado, você não precisa ter fluência oral. Você precisa saber ler bem e entender um texto escrito em língua estrangeira. Tá? Claro que mais adiante, você se desenvolvendo na carreira, você pode fazer algum contato telefônico com alguém no exterior e tal, você vai precisar da conversação. Mas para o métier, para o dia a dia, né, vai trabalhar com o texto. Então não influencia em nada a questão oral, tá bom? Então, como falamos aqui, a maior parte foca em tradução literária ou interpretação, toca apenas ligeiramente a questão da tradução técnica ou especializada. Então, como a gente falou, a primeira graduação em tradução no Brasil foi a Unibero, em São Paulo, era a Faculdade Ibero-Americana, que funcionou de 72 até a primeira década do século XXI e foi comprada pela Anhanguera. Não sei se eles mantêm a marca, mas o auge da escola se deu ali de 95 até 2002, 2003, até a compra pela Anhanguera, não tenho precisamente a data. Tá? Foi uma universidade muito importante, formou toda uma geração, como eu falei, em inglês, espanhol e francês. Tinha um convênio com a Universidade de Salamanca, na Espanha. Excelentes professores, muitos dos quais eram também professores na USP ou na Unicamp. Atualmente, muitos egressos, inclusive, da Unibero estão na Unicamp ou na USP dando aula ou já se aposentaram. Professor Mário Laranjeira, professora Viviane Veras e assim por diante. Nos anos 90, ainda há poucos cursos superiores e muito concentrados, como a gente viu. Né? Em 96, são lançados os cadernos de tradução da Federal de Santa Catarina. Em 2003, a pós-graduação da Federal de Santa Catarina, o mestrado em tradução, primeiro mestrado em tradução. 2002 a 2010 é que ocorre verdadeiramente a expansão dos cursos superiores no Brasil. Tá? Muitas federais vão abrir seus cursos de tradução, estaduais, e esse período também coincide com a expansão das universidades federais, principalmente as federais regionais. Né? Então vão ser criadas, por exemplo, a Universidade Federal da região do Cariri, a Federal da Fronteira Sul, e assim por diante. E outras federais regionais com nomes das cidades que as abrigam também. Né? Então aqui ocorre uma expansão muito forte dos cursos superiores em tradução, acompanhando essa expansão das universidades federais. Porém, ainda hoje as vagas são muito poucas. Né? No país todo, nós temos hoje 1.789 vagas em cursos presenciais de graduação em tradução. Aqui, tanto bacharelado em tradução, quanto a habilitação dentro de um curso de letras, tá? Letras com habilitação em tradução. E mais 600 vagas EAD. Né? E a oferta é muito concentrada. 70% dessas vagas, mais de 1.200 vagas, estão concentradas em 7 cidades do estado de São Paulo.
né? Bauru, Engenheiro Coelho, Franca, Piracicaba, São José do Rio Preto, Santos e São Paulo. Tá? As outras 30% estão distribuídas também de maneira muito concentrada. Aqui no Sudeste, então, aí você vai ter em Uberlândia, na Federal, Rio de Janeiro, 30 vagas, em São Gonçalo, 80. No Sul, 20 vagas em Pelotas, 117 vagas em Porto Alegre. Isso vagas em curso de graduação de tradução anuais. Todo ano tem essas vagas disponíveis. Tá? Centro-Oeste, apenas Brasília, com 200 vagas. No Nordeste, João Pessoa, na Federal da Paraíba, com 50. Em Belém, uma universidade privada, lá tem 50 vagas. Tá? Então, só para título de comparação, letras com língua estrangeira, por exemplo, que é um outro, digamos, um outro curso que potencialmente pode nos fornecer pessoas já com algumas habilidades, conhecimentos necessários para atuar como tradutores, tem 100 mil vagas presenciais no Brasil todo, aproximadamente 100 mil, e mais de 130 mil vagas de ensino à distância. Né? Então, comparando aí, ó, a gente tem 1.700 em tradução e 100 mil em letras com língua estrangeira. Tá? Apesar da expansão, ainda são poucas vagas para o tamanho do mercado brasileiro e para o tamanho do país, e ainda muito concentrados. Dá para contar praticamente nos dedos das mãos as cidades que concentram essas vagas. Ou seja, você precisa de um deslocamento, né, para essa cidade se quiser se dedicar à tradução. E muitas vezes no resto do país nem se chega essa informação do mercado da tradução. Como eu falei, as pessoas pensam em tradução de livro, que é a primeira coisa que vem à cabeça, mas estão muito longe das editoras e tal. E pensam em interpretação, que também é algo que exige a presença física, né? Além de, claro, de um treinamento intensivo, porque ali na interpretação a gente está falando de processos cognitivos que precisam ser desenvolvidos. Né? Quando a gente trabalha com texto, a gente até vai ver isso em seguida, a gente está trabalhando com um processo cognitivo que todo mundo conhece, que todo mundo é leitor, todo mundo que chegou à universidade ou que também é produtor de textos, também escreve textos. Então, e o nosso processo é ler um texto em língua estrangeira e escrever um texto em língua nacional, em língua nativa. Né? Então, esse processo todo mundo tem. Né? Na interpretação, não, é um processo performativo, em que você, ao mesmo tempo que ouve, ou pelo menos, ainda que seja na consecutiva, que se faça pausa, você tem que guardar na memória uma certa quantidade de informação e fazer a tradução daquilo. Ou seja, você não está numa relação textual, você está numa relação performativa, né? Oral performativa. Desculpa, derrubei alguma coisa aqui. Vamos adiante. A fonte desses dados aqui é o sistema EMEC, do Ministério da Educação do Brasil. Tá? Essas informações sobre vagas, concentração e tudo mais. Então, só que, como a gente estava falando, né, a tradução começou, no mínimo, no mundo ocidental, miticamente, pelo menos desde os tempos da Torre de Babel. Né? Como sofremos da ira divina e pela ousadia fomos divididos aí em nações e línguas distintas. Claro que sempre que houve, desde o começo do escambo de mercadorias, também sempre houve tradução. Imagina aqueles povos meio sumérios, egípcios, babilônios, trocavam algumas mercadorias já básicas, né? E precisavam se entender. Então podemos inferir que mesmo naquela época tão antiga, 5.000, 7.000 a.C., já tínhamos tradução e tradutores. Tá? O registro mais antigo, talvez, que tenhamos da atividade de tradução é a Pedra de Roseta, né? Que foi descoberta em Mênfis, cidade ao norte do Egito, mas que em um período posterior foi dominada pelos gregos também. Né? E os pesquisadores datam esse granito, né? É um granito todo escrito de forma gravada, né? Datam esse granito de 196 a.C. Foi encontrado em Mênfis. Ele tem 3 partes. A parte superior está em egípcio antigos e hieroglifos, né? O meio demótico, que é uma língua antiga,
e em grego antigo na parte de baixo. Então, foi o que nos permitiu conhecer o significado dos hieróglifos egípcios, porque a gente tinha tradução em grego aqui embaixo. Grego é uma língua grego antigo é uma língua que até hoje ainda se estuda, então se é possível compreender o que está escrito. Então, fazendo digamos que isso aqui é uma coluna trilingüe, como a gente tem nas Cat Tools hoje, que são bilíngues, né? Só que deitado, né? Então, como se tivesse o hieróglifo e o grego antigo traduzido para nós. Então, isso é prova de atividade de tradução, né? Os gregos dominaram Mênfis e se preocuparam em traduzir alguns textos hieroglíficos que encontraram, e graças a eles hoje podemos entender boa parte do que está escrito em hieróglifos no que restou do mundo egípcio antigo, né? Porém, como a gente já falou anteriormente, eu estou dando aqui um salto no tempo muito grande, a expansão do mercado de tradução técnica ou tradução especializada no Brasil se deu de maneira mais intensa entre as décadas de 90 e 2010. Nesse período também, um pouco antes, né, a primeira versão do Trados é de 85, mas nos anos 90 já se usava o Trados no Brasil, a versão 95, que é de mais antiga eu conheço. O surgimento dos profissionais, ou seja, dos tradutores que vivem de tradução, né, tradutores, por assim dizer, profissionais que vivem da tradução, e a subsequente expansão dos cursos superiores, né, que hoje nos traz mais gente formada em curso superior, é consequência direta da chegada desses volumes de tradução, né, dos anos 80 para cá e mais fortemente dos anos 90 para cá, que pode ser explicado pelas ondas de globalização, né? A gente tem esse gráfico aí que diz que a Revolução Industrial e depois a globalização é que criou o mercado, o que a gente pode chamar de mercado de tradução, principalmente no mercado da tradução técnica, né? Para entender melhor, a maioria dos economistas concorda em situar a primeira onda de globalização se dá ali no final do século XIX, né? Mas é na segunda onda de globalização que eles concordam em situar entre os anos 50 e os anos 80, quando aumentam as trocas comerciais entre os países desenvolvidos, né? É que vai ter uma primeira expansão do mercado da tradução, mas ainda ali no hemisfério norte, entre os países produtores, né, de bens de consumo. E onde também o consumo era maior, porque a gente depende, então, de ter países que produzem, países que consomem, para necessitar de tradução para que seja possível vender seus produtos e serviços nesses outros países. É isso que faz girar o mercado da tradução, pelo menos a tradução técnica especializada, né? A terceira onda de globalização é que nos impacta aqui no Brasil. Ela vai de 1980 até os dias atuais. Alguns economistas já falam de uma terceira onda de globalização, a partir agora do final da primeira década do século XXI, quando começam a internet, a virtualização, e passando para uma nova fase, então, do capitalismo, né? O importante aqui para nós é que é nesse período que os países em desenvolvimento entram no tabuleiro, né? Então, como a produção e venda lá entre o Hemisfério Norte já estava saturado, eles precisam vender produtos e serviços para o resto do mundo. E, ao mesmo tempo, também vão produzir em outros países para ter um custo mais baixo de produção, né? Assim, exemplos clássicos, né? A Nike produzindo na China e assim por diante, né? E vendendo, por exemplo, no Brasil. Então, e a sede da empresa nos Estados Unidos. Então, aí você tem toda já uma questão global que exige tradução, né? E isso faz aumentar o número de idiomas-alvo, porque se eu vou vender em mais outros países, eu preciso ter meus materiais traduzidos para esses outros países, né? Tanto material interno da empresa, quanto material para atingir o público-alvo, quanto os materiais que acompanham os produtos e serviços que eles vão vender.
Então, falando um pouco assim, para a gente entender, então, quais são os desafios, né? O que a gente precisa desenvolver para fazer esse tradutor, né? Vou falar de uma teoria aqui básica, que está focada principalmente na questão da comunicação, ou seja, da transmissão de mensagem, mas claro que isso daqui é o núcleo da coisa, mas a gente, como eu falei, fazer esse tradutor é saber exatamente o que te falta diante de um texto específico, né? Mas só para a gente ter uma visão rápida aqui da linguística aplicada, por exemplo, né? Então, ele vai falar que toda operação de tradução, isso aqui para a gente, é claro, envolve um enunciado na língua de origem, um enunciado na língua-alvo, né? Então, você tem lá uma frase em inglês, por exemplo, e vai ter que fazer uma frase em português. Para isso, você vai seguir algumas convenções linguísticas, né? Então, de descodificação, ou seja, está no código linguístico do inglês, você tem que passar para o código linguístico do português, né? Porém, isso aqui são, digamos, as duas frentes de análise. E aí você tem uma frente de controle, que é, você lê em inglês, você faz uma ideação, ou seja, o que aquilo significa, né? Extrai dali o conteúdo que você precisa transmitir para outro idioma, e ao mesmo tempo você busca o referente, ou seja, no seu idioma, que palavras te servem, qual é a sintaxe, por exemplo, para dizer aquilo, né? Então, ao mesmo tempo que você faz uma transferência em nível sígnico, ou seja, do próprio sistema de um código de um idioma e de outro, você também faz uma análise de conteúdo, né? Para entender o que você precisa expressar na língua de chegada. Grosso modo. E aqui embaixo a gente tem, então, uma outra maneira de ver isso, agora de ver o conteúdo da língua, né? Então você tem que estruturas da superfície da língua de origem e estruturas de superfície da língua de chegada. E a convenção de descodificação. Estrutura de superfície por quê? Porque é o valor de face que vai estar, vamos por assim dizer, impresso no papel. Você tem lá o inglês, por exemplo, The Penguin House, a casa do pinguim, e você vai ter em português a casa do pinguim. Então você está num nível de superfície. Porém, você tem aqui as regras de transformação de uma língua para outra. Então, o sistema morfológico, né? Então, como é que esta raiz se manifesta no termo que eu vou precisar usar na outra, como é que se dá a diferença de conjugação, existem diferenças de tempos verbais e assim por diante. E isso implica uma estrutura profunda que vai levar para o lado semântico também, né? Ou seja, você vai ter que definir qual é a mensagem a ser traduzida. Claro que num texto, por exemplo, da área técnica, isso é muito preciso no sentido de que a mensagem tem que ser clara e não cabem ambiguidades nem sentidos referidos. A ideia é transmitir o sentido preciso do original, porque são textos que têm um sentido preciso. Porém, se a gente for para a literatura, para as outras áreas, o jogo linguístico pode justamente criar várias camadas de sentidos, que é isso que eu vou ter que traduzir na língua de chegada, ou pelo menos tentar fazer de forma que os ganhos sejam maiores do que as perdas nesse processo, porque daí você vai atuar também em frentes que envolvem cultura, que envolvem sentidos referidos, ou seja, o que se depreende de sentidos possíveis daquilo que está escrito, né? Pode ser um pouco confuso, espero que não seja, mas isso é só para a gente ver uma abordagem da linguística aplicada ainda muito básica, tá? E aí, nos estudos da tradução, o que a gente vai ter? Né? Porque os estudos da tradução também são uma área mais recente, dos últimos 30, 40 anos. Toda essa análise começou primeiro lá com o pessoal da linguística, né? Principalmente o Jacobson, um dos primeiros que começa a falar de tradução no século XX, dessa turma que veio aí depois de Saussure, né? Ele era ligado ao Círculo de Praga, que é um grupo de profissionais aí dos anos 20, 30. E depois dele, aí então começa a se pensar sobre a questão da tradução. Claro que já havia gente que havia escrito antes sobre tradução, Schleiermacher, no final do século
XVIII ainda, mas isso só vai se sistematizar a partir dos estudos da tradução nos últimos 30, 40 anos. Tá? E o interessante nos estudos da tradução é que você não tem uma teoria que dê conta de tudo. Né? E, aliás, se a gente for aí ao paroxismo, de um lado, num extremo, por exemplo, você tem pessoas, autores, que vão dizer que a tradução, na verdade, é uma tarefa impossível, que existe uma intraduzibilidade, né? Que por mais que eu traduza Brot por pão, por exemplo, né? O Brot que um alemão pensa quando se ouve a palavra Brot é um pão lá, talvez centeio, aveia, tem toda uma relação gastronômico-cultural lá que é despertado na consciência dele quando ele ouve a palavra pão, por exemplo. E no Brasil, que se ouve pão, dependendo também da região, pode ser uma bengala, um pão francês, um pão de sal, como na minha terra, enfim, um pão caseiro, né? Que pão é esse, né? Então, por causa dessa referência múltipla cultural que está implícito, a cultura implícita na linguagem, vou falar, não, a tradução na verdade é impossível, né? Tradução, assim, no sentido realmente rigoroso do termo, de traduzir tudo o que aquela palavra quer dizer, ou pelo menos exatamente o que aquela palavra quer dizer. De outro lado, a gente tem uma questão aí, uma tentativa que está se investindo muito dinheiro atualmente, de uma traduzibilidade total, de que seja possível traduzir qualquer coisa imediatamente. A gente vê isso, por exemplo, com a tradução automática, né? O Google, por exemplo, o que é o projeto Google? É que qualquer coisa seja traduzível, né? E claro que existem grandes obstáculos e eles estão adotando algumas estratégias para tentar tornar esses obstáculos menores. A gente pode fazer uma outra discussão sobre essas questões da história da tradução automática e do desenvolvimento em que pé que as coisas andam. Mas, de toda forma, eu a situaria aqui desse lado da traduzibilidade total, né? Então, o que você teria? Se a tarefa de tradução é impossível, logo um texto sob essa égide teria que o tradutor estaria totalmente visível, porque se é impossível traduzir, o que eu mais veria no texto de chegada seria a marca do tradutor, certo? Por outro lado, do ponto de cá, então o tradutor seria praticamente um coautor, né? Do outro lado aqui, a traduzibilidade total, o horizonte utópico da tradução automática e do tradutor inexistente, que não haja necessidade de pessoa humana, né, de tradutor. E um pouco antes disso, o tal tradutor invisível, né, em que o texto de chegada sofreria um apagamento tal, em que eu leria aquele texto de maneira que parecesse que foi escrito na minha língua nacional, que eu nem percebo que é uma tradução. Né? Tem também esse mito do tradutor invisível, né, que não deixa marcas, nenhum tipo de marca. Né? E é como se fosse realmente possível uma tradução completa, de maneira que não se sinta nenhuma marca do texto original, logo também nenhuma marca do tradutor, em contraste com esse texto original, então um tradutor invisível. Aqui à esquerda, perto dessa noção de intraduzibilidade, em geral os autores vão exemplificar com poesia ou alta literatura, né, as formas literárias, né, conto, romance, todas as formas literárias. Porque é na literatura e ainda mais, de maneira mais radical na poesia que ocorre um jogo linguístico entre forma e conteúdo de maneira tão imbricada que, na verdade, traduzir também é recriar as relações formais do idioma, né? Então, não basta traduzir o conteúdo, porque o conteúdo também não se dá só como conteúdo, ele também está expresso na forma em que ele é enunciado, em poesia, por exemplo, né? Que envolve rima, ritmo, aliterações, rimas internas, várias questões formais, repetições, talvez jogo entre as raízes das palavras, entre conjugações, enfim. E além da questão aí do referente, né, da questão da língua em si, também todos os sentidos que aquele texto pode, que ele pode ser lido,
não só literalmente, mas todos os sentidos referidos que ele cria, né? Ou seja, sentidos que não estão nas palavras em si, mas sim no jogo como um todo em que é criado naquela poesia ou nas outras formas literárias. E do lado de cá, do lado direito, então, nesse horizonte utópico da traduzibilidade total e imediata, as máquinas de tradução, né? Machine Translation, tradução de máquina, ou tradução automática. Tem algumas diferenças aí quando a gente fala de tradução de máquina, tradução automática. Quando a gente fala de tradução de máquina, a gente está se referindo, na maior parte das vezes, a traduções de corpos privados, né, de grandes empresas. Acho que a gente pode fazer depois um webinar sobre isso também. Mas aqui, então, o importante é perceber que, na verdade, entre um extremo e outro, é que a gente vive a nossa prática de tradução do dia a dia, né? Nós, tradutores técnicos ou especialistas de áreas técnicas, né? Porque a gente não está nem totalmente à esquerda nesses desafios radicais de recriação literária, né? Ou, como disse o grande Haroldo de Campos, de transcriação, que é um termo que eu gosto muito, embora no nosso mercado isso seja usado com outro sentido, né? Transcreation, na verdade, é uma recriação de materiais de marketing voltados a públicos locais, né? Então, quando vocês ouvirem transcreation, transcriação no nosso mercado, não tem nada a ver com Haroldo de Campos, tá? Infelizmente. Então, entre alfa e ômega aí vive o tradutor, né? Com suas demandas do dia a dia, no que os estudos da tradução geralmente vão chamar de tradução comum, né? Admitindo que existe uma tradução que é mais conteudista, né? E que geralmente vem de áreas técnicas ou de certas especialidades, tá? Então, como eu já disse em outras ocasiões, nosso papel é principalmente focado na tradução do conteúdo, né, de maneira clara, concisa, sem ambiguidades, com a terminologia correta e escrita de maneira gramaticalmente correta em português, né? E, claro, com o estilo necessário ao tipo de material específico. Então, as teorias da tradução nunca chegam a formar uma ontologia, ou seja, elas não conseguem chegar numa teoria que abarque todos os tipos de materiais ou de problemas de tradução que se apresentam. E sempre que elas vão falar de tradução, elas só conseguem falar de tradução por uma aproximação metafórica, vão falar de metáforas, né? Então, desde o tradutor, como o padeiro, como num filme italiano que tem sobre tradução, sobre a tarefa do tradutor, até a biblioteca particular, na metáfora do Umberto Eco, até outras metáforas usadas por Venuti, por Steiner. Todos eles vão, para falar de tradução, precisam recorrer a uma metáfora, porque não há uma teoria que dê conta dos problemas diretamente empíricos da tradução, porque os problemas diretamente empíricos da tradução não são os mesmos, são únicos, e na verdade variam de material para material, né? Então, como eu falei, isso decorre do fato de que a matéria da tradução, né, por exemplo, poesia, literatura, textos técnicos especializados de áreas tão diversas como medicina, direito, negócios, farmacologia, química, petroquímica, bioquímica, ciências, engenharia da computação, né, e assim por diante. As conferências, por exemplo, né, no caso da interpretação, tradução oral, ou esses cacos, esses pedaços de trechos de textos ordinários, né, soltos, de qualquer natureza, que a tradução automática tenta dar conta, é extremamente diversificado, né? Então, muito difícil você construir uma teoria em que voltada aos problemas literários que dê conta dos problemas da tradução técnica especializada. E vice-versa, né? Ou da interpretação, ou da questão da tradução automática. Cada uma delas é um universo, são universos próprios de questões com as quais o tradutor tem que lidar. Então, logo, como a teoria não é capaz de estabelecer uma doutrina para todo esse universo, do meu ponto de vista, é melhor a gente inverter a lógica e pensar a partir da prática. Ou seja, o que cada tipo de texto nos pede a fim de fazermos uma tradução bem-sucedida, né? Que habilidades, que conhecimentos são necessários
para aquele texto específico que está na nossa frente. Bem-sucedido aqui também quer dizer coisas diferentes, né, dependendo do tipo de material. Né? Uma tradução bem-sucedida na área de software ou de TI vai te exigir certas habilidades, conhecimentos que são diferentes, né? Ainda que tenham campos de similaridade, também tem muitas áreas de diferença para textos, por exemplo, da área de life sciences, né? Dos farmacêuticos, ou de alguns aparelhos médicos, ou dispositivos médicos, ou da área de petróleo, assim por diante. O que dizer, então, né, poesia, literatura? Porque mesmo em poesia, né, cada autor, cada forma poética, cada estética desenvolvida ali, né, com os jogos linguísticos que o autor faz, vão exigir também coisas diferentes do tradutor. Né? Então, por exemplo, tradução literária. A gente tem aqui, né, um poema em inglês com uma tradução em português. Né? Olhando para ele, a gente já pode inferir algumas coisas. Por exemplo, que o tradutor precisa de um grande senso de jogo, no sentido amplo da palavra, né? De entender ritmo, a parte fonêmica ou fonológica, né? Como é que está sendo trabalhado o som e o que esses sons constroem em termos ou de sentido ou de fruição mesmo, ainda que não seja de sentido, mas de sensibilidade em relação ao poema, né? A forma do poema faz parte da mensagem que ele transmite, né? Então, traduzir o que o poema diz também de alguma forma recriar a forma pela qual ele é dito, né? A forma como ele é dito. Então, nesse sentido, um poema tem plasticidade, ele é manipulável na tradução para se traduzir de maneira a se obter um jogo, se não equivalente, que conserve algumas qualidades do poema original e que também, de repente, tenha ganhos, inclusive, que não existem no poema original. Né? É muito encontrar o ritmo daquilo na língua de chegada e com toda essa construção linguística interna. Como eu falei, níveis morfêmico e fonêmico. Né? Morfêmico da forma, fonêmico do som. Né? Então, há literações que são alternâncias de vogais, né? Ou de sons de vogal ou consonantais, ritmo, né? Antigamente a gente falava em pés, né? Em português a gente tem muito essa coisa dos pés, né? O alexandrino, o decassílabo, tal. Em inglês você não tem isso, mas você tem certas construções rítmicas, né? Então aí também você já tem uma questão entre sistemas, né? Como fazer suas escolhas. Rimas internas, as rimas não são necessariamente, mesmo em poesia que a gente chama de verso livre, o verso branco, ele pode ter rimas internas, né? Não necessariamente no final das frases. Sucessões de raízes de uma certa origem, de unidades fonológicas, ou seja, alguns sons semelhantes que se repetem ou que se intercalam. Então, todo um universo aí que entra posto em jogo, né, que a gente precisa recriar de alguma forma, tá? E que, a partir disso, também se constroem sentidos literais e referidos. Né? Literais são aquele valor de face, que está escrito no verso, e os referidos, aqueles que, de alguma forma, o poema também nos leva a pensar ou a associar, né? E que se inscreve no campo da cultura. Então, a literatura e poesia, ainda mais radicalmente, ativa muita coisa, aciona muita coisa de leitura cultural, né? E também é um grande desafio. E, claro, tem um efeito estético, né? Que é algo também que se deve tentar obter na tradução. Agora, falando, por exemplo, se você pensa na tradução juramentada, né? Você vai traduzir, o que é a tradução juramentada? É a tradução de tradutores que fizeram concurso público e que têm direito a fazer tradução com fé pública, com valor oficial, né? Com, digamos assim, com valor cartorário. Então, se alguém precisa de um documento para ou fazer uma nacionalidade brasileira, ou para fazer validação de diploma no Brasil e assim por diante,
ele precisa contratar um tradutor juramentado, um tradutor público, porque só o tradutor público vai poder dar a chancela de valor cartorário, por assim dizer, para aquilo ter valor oficial e os órgãos do Brasil aceitarem, né? Muitas vezes são documentos, às vezes contratos, a forma é fixa, né? Tem que, no melhor das possibilidades, reproduzir aquela forma do original. O conteúdo deve traduzir ou descrever o teor do original. E é preciso, às vezes, também, às vezes, quase sempre, ter conhecimento da diferença de alguns sistemas que entram em jogo, né? Por exemplo, sistema jurídico, educacional, governamental, entre os países que ele está traduzindo, não só do idioma. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de um histórico escolar universitário de uma universidade no Chile, em Santiago, né? Vocês podem ver que aqui na linha carreira está escrito licenciatura em artes visuais. Ocorre que muito facilmente a gente poderia traduzir licenciatura por licenciatura, né? Não fosse pelo fato de que no Chile, que é de onde vem esse documento, a licenciatura, na verdade, é o bacharelado, né? Um licenciado em artes visuais no Chile é um bacharel em artes visuais no Brasil. Então, você vê que tipo de problema pode estar envolvido numa tradução de documento do tradutor juramentado. Não só, então, conhecimento aqui não só do idioma, mas também do universo oficial, por assim dizer, né, em vigor no país de origem. Então, alguém que é tradutor juramentado de espanhol para português vai ter sempre que estar atento a todos esses países de origem de língua espanhola como língua nativa, de que, diante de um documento como esse, por exemplo, e pesquisar como é que funcionam lá os títulos, se são realmente como aqui. Por exemplo, aqui as notas podem parecer muito baixas, mas é que a escala lá vai até 7, então nota 6.3, na verdade, é uma nota que equivaleria a 8 alguma coisa aqui no Brasil, né? Então, toda essa questão que está além do idioma, né? E você tem responsabilidade de fé pública, então se tiver um erro aí, você tem responsabilidade pública sobre ele, né? E oficial e jurídica dentro de um certo âmbito, tá? Opa, vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Então a gente estava aqui. Bom, e finalmente, então, chegamos à tradução técnica ou especializada, que é aquela tradução que a maior parte das teorias da tradução vão chamar de tradução comum, né? Ou que são traduções de materiais que as grandes empresas, principalmente empresas médias e grandes e globais, multinacionais, precisam traduzir para fazer negócios ou vender seus produtos ou vender seus serviços e nos países-alvo, né? Então, são empresas cujo negócio é internacional e para as quais a tradução não é só um custo, mas também tem um valor estratégico, porque se elas não traduzirem, elas não vendem, não fazem negócios, né? Então, a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. Mas, então, como funciona a tradução técnica especializada, né? Esses materiais devem ter a forma mantida, então a gente não altera a forma. Muitas vezes são formatos assim específicos para o tipo de material, né? Podem ter certas tabelas, formulários, certas fontes, negritos, italics, assim por diante, certos tipos de paragrafação, e a gente não altera então a forma, né? A tradução técnica especializada ela é basicamente conteudista. Mas, como a gente sabe e se fala em tradução, o conhecimento da língua estrangeira ele é o ponto de partida, não é o ponto de chegada para ser tradutor. Ele é o sine qua non, é o que você precisa ter para começar a se especializar em tradução, né? No caso da tradução técnica especializada, você vai precisar aprender minimamente alguns conceitos e noções básicas da área para saber em que terreno você está pisando, para não cometer erros grosseiros que às vezes a gente pega por aí em tradutores que entram crus no mercado, né? Tem uma língua estrangeira e entram crus no mercado
para aprender na prática. Aprender na prática, se já está numa relação profissional, ou seja, se você já está trabalhando comercialmente, é um risco muito grande, porque você vai aprender com os erros corrigidos por um revisor ou até mesmo pelo cliente final, e isso vai dar uma percepção ruim da sua qualidade e pode causar dificuldades para você se firmar na área, nos primeiros anos de carreira, né? Então é importante que você busque se especializar nas áreas em que você pretende atender, né? Buscando conceitos e noções básicas dessa área. Por exemplo, em software e TI, saber, conhecer quais são os elementos da interface com o usuário, o que é uma interface com o usuário, que elementos a compõem, né? Em Life Sciences, que é as ciências da vida ou indústria farmacêutica, entender minimamente o que é um estudo clínico de fases 1 a 4, um estudo coorte, placebo, ter algumas noções básicas de análises laboratoriais, né? De como funciona lá os instrumentos, os processos, conhecer alguns formulários clássicos dessa área, por exemplo, de autorização de consentimento dos pacientes, né, para as pesquisas, alguns formulários também regulamentares, e quais são as regulamentações da FDA, Food and Drug Administration, que é o órgão correspondente à nossa Anvisa nos Estados Unidos, e da própria Anvisa, né? Muitos projetos nessa área são, inclusive, a apresentação de resultados de estudos para a Anvisa, para embasar requerimentos de registro para a comercialização do novo medicamento no Brasil. A Anvisa tem certas regras para isso, exige certos estudos, certos dados, e pode, inclusive, questionar alguns deles, né, em relação à segurança, eficácia e tudo isso, e a empresa, então, tem que fornecer dados adicionais ou responder aqueles questionamentos para conseguir o registro e conseguir lançar o medicamento no Brasil. E assim em diversas outras áreas, né, petróleo e gás, indústria automotiva, contratos, negócios, marketing, turismo, finanças, indústria química, maquinário, né, mineração, diversas áreas. Cada uma tem seus parâmetros básicos e alguns conceitos e noções que você precisa conhecer. Então, o que um tradutor nessa área vai ter que desenvolver para atender bem aquela especialidade? Um conhecimento terminológico, ou seja, conhecer a terminologia do setor, né, para traduzir com precisão. No caso do software e TI, né, existem diferentes bases terminológicas dependendo da empresa fabricante do software ou do tipo de uso do software, né? Os softwares a gente costuma classificar em 3 tipos: doméstico, pessoal e empresarial. Desculpe, aqui está errado. É doméstico, profissional ou empresarial. Pessoal e doméstico é a mesma coisa. Tem um erro aqui no slide, tá? Então, entre doméstico, profissional e empresarial. No caso de Life Sciences, né, ciências da vida, indústria farmacêutica, a terminologia dessa área vem de outras diversas disciplinas, né? É um campo interdisciplinar. Então, uma parte de bioquímica, tem um pouco de terminologia de estatística e terminologia médica aplicável ao estudo também. Você precisa, além do conhecimento terminológico, ter um conhecimento estilístico, porque os diferentes tipos de documentos têm seu estilo próprio, às vezes tanto de redação quanto de apresentação, né? Então, um estilo de acordo com os diferentes tipos de materiais de uma área. Por exemplo, em software e TI, existem diretrizes de tradução diferentes para quando é string, ou seja, um trecho de caracteres da interface do usuário, para quando é um arquivo de ajuda, para quando é um documento técnico. Cada um desses tipos de materiais tem um estilo distinto e uma diretriz, certas diretrizes para tradução, né, distintas também. Em Life Sciences, os estilos vão estar muito relacionados aos tipos de formulário, ou os relatórios de estudos, que daí tem um estilo mais acadêmico até, as respostas aos questionamentos do órgão regulador e assim por diante, como a gente falou. Eu queria só fazer uma parte aqui de algo que a gente falou no início desse slide, que é quanto ao conhecimento da língua estrangeira ser um ponto de partida. É verdade. Agora, precisamos fazer uma diferenciação. Quando a gente fala em conhecimento avançado, influência numa língua, geralmente a gente pensa na fluência oral, não é?
Porém, existe um outro tipo de fluência ou de conhecimento avançado, que é o conhecimento instrumental. O que é isso? Eu ter a capacidade de ler um texto em língua estrangeira e compreendê-lo pormenorizadamente, né? Entender certas sintaxes mais complexas, saber traduzir aquilo para mim próprio, o sentido daquilo, né? Saber inclusive entender o que é que talvez eu não esteja entendendo para poder buscar, pesquisar e resolver, e assim por diante. Ora, isto não exige que você seja fluente oralmente falando, né? Você não precisa ter fluência oral, porque a gente vai trabalhar basicamente com texto, e não com, no caso da interpretação, né, que trabalha com conferências, ou seja, com registro oral da língua, né? A gente vai trabalhar exclusivamente com texto na área técnica especializada, certo? E então, o que você vai precisar ter é um conhecimento instrumental avançado, ser capaz de ler o texto em língua estrangeira e compreender para traduzir, tá? Não importa que não tenha fluência oral. Eu mesmo sou tradutor profissionalmente, né? Ou seja, comercialmente, de inglês, francês e espanhol, e não posso dizer que tenha fluência oral avançada em todas essas línguas no mesmo nível e tal. Muitas delas, inclusive, eu aprendi traduzindo, né? É uma questão, acho, do ensino de línguas na escola, sempre ligada a uma questão de aculturação, de oralidade. Seria muito mais prático, no nosso caso, no Brasil, já que a gente está distante de idiomas como inglês, francês, etc., né? O idioma estrangeiro mais próximo que a gente tem geograficamente é o espanhol. Seria muito mais interessante desenvolver esse conhecimento instrumental na escola, e muitos linguistas aplicados defendem isso, inclusive, do que essa questão da oralidade, né? Então, esse o recado que eu queria dar. Não precisa de fluência oral, mas sim de um conhecimento avançado instrumental do idioma estrangeiro. Por que eu estou falando do idioma estrangeiro? Porque também neste mercado existe uma regra de ouro de que somente nativos da língua-alvo traduzem para a língua-alvo. Isso quer dizer o quê? Que quando o trabalho for para traduzir do inglês para o português do Brasil, o tradutor deverá ser brasileiro, ou seja, ter como língua materna o português do Brasil. Se for uma tradução do português para o inglês, o tradutor deverá ser nativo de inglês, ou seja, um americano, um britânico, um australiano e assim por diante. Tá? Isso é uma regra de ouro porque existem níveis de capacidade de produção escrita que estão diretamente relacionados à cultura, né? Então, ainda que nosso trabalho seja técnico, alguns níveis algumas capacidades de redação na língua materna, algum bilíngue ou um estrangeiro naturalizado, sempre tem algum lugar em que ele não chega, tá bom? Então por isso, tá? Vamos seguir adiante. Então, eu queria aqui trazer a questão, uma citação do Henri Mechonic, que é um teórico da tradução bem recente, faleceu faz poucos anos, em que ele diz que a teoria é apenas o acompanhamento reflexivo. A prática vem primeiro, e que é enquanto tradutor que eu teorizo, pois só há teoria através da prática, a menos que se tome a má abstração por teoria, né? Ele está dizendo que, ora, recapitulando um pouco o que a gente viu sobre a questão de teoria lá no início, né? Da intraduzabilidade total até a traduzabilidade automática, né? Os problemas da tradução, eles são variados, né? Então, não existe uma teoria que dê conta de todos eles. Porque os materiais a serem traduzidos também exigem coisas distintas do tradutor. A gente acabou de ver isso em relação à tradução literária, tradução juramentada e a tradução técnico especializada, por exemplo, né? Logo, a gente precisa de uma teoria para cada área ou, no limite, cada tipo de trabalho exigirá a sua própria teoria, né? Esse é o grande problema e a grande maravilha da tradução, né? Por isso, assim como não temos uma teoria que dê conta de tudo, não existe um tipo de tradutor que seja excelente em qualquer coisa, né? Pode ser que alguém que traduza muito bem literatura
tenha muita dificuldade de traduzir alguma coisa da área do petróleo, por exemplo, ou de traduzir documentos, no caso da tradução juramentada, e vice-versa. Então, é preciso achar as áreas em que a gente realmente gosta e se dá bem. Que, claro, pode ser mais de uma área, isso não quer dizer também que você tem que estar só numa das áreas, mas é preciso entender os problemas que cada área nos traz, né? Isso também nos leva à questão da formação, né? Os cursos superiores são bem-vindos, eles conseguem dar uma visão da teoria muito boa, muito, claro, como já falamos, muito mais focado em tradução literária, alguns em interpretação, ainda assim é preciso se especializar e praticar mais interpretação depois de se formar, e tocam muito pouco a questão da tradução especializada ou técnica, porque é considerado lá uma tradução menor, um tipo de tradução de baixa tradução, digamos assim, né? Embora seja o grande volume de tradução no mercado esteja nesta área, né? O mercado editorial é muito pequeno no Brasil, está em retração para a questão da tradução literária. A maior parte dos tradutores que se dedicam a esse mercado, na verdade, tem outros empregos, principalmente como professor universitário, né? Geralmente não vivem de tradução literária. Mas a tradução técnica especializada é possível viver disso, né? Então, como eu estava dizendo, são muito bem-vindos os cursos superiores, mas a tradução não começou com os cursos superiores, a formação do tradutor não começou aí. Eles são muito recentes, nem são a forma mais tradicional de se formar tradutores, né? Nós vimos lá que tradutores existem desde antes do Egito Antigo, provavelmente. A Pedra de Roseta nos mostra ali uma tradução entre gregos, egípcios, né, e uma língua de um outro povo que não permaneceu. Se traduziu sempre, desde do mundo antigo até o século XX, né? E hoje só existe teoria da tradução porque existiram tradutores que em seu trabalho, em sua praxis, ou seja, em sua prática, apresentaram questões a serem discutidas na arte / ciência de traduzir, né? Tem uma parte que é a ciência, ou seja, que tem certas regras de precisão em certos campos da tradução, mas quanto mais a gente vai para a esquerda naquele gráfico, quanto mais se chega perto de uma tradução criativa, mais a tradução se torna uma questão artística, né? A tradução literária, a tradução de poesia é muito artística. Então, o curso superior não é a única maneira, é uma ótima maneira de começar a entender a questão da tradução e saber por onde você quer caminhar nessa seara, mas não é e nunca foi a única maneira, certo? E também não é é um falso antagonismo a gente ficar opondo também a questão do autodidatismo, do diletantismo, da formação através de cursos livres e a formação de curso superior. É um falso antagonismo. Tudo que é conhecimento, tudo que é desenvolvimento de habilidades ajuda um tradutor. Isso pode ser feito num curso superior, em cursos livres, de forma diletante, de forma autodidata. Claro que quanto mais autodidata, mais é preciso ter uma certa inteligência para entender as questões da tradução por si só, né? Então, os cursos também nos ajudam a acelerar esse tipo de conhecimento e habilidade de maneira segura, ou seja, num local em que você pode errar porque ainda não está fornecendo tradução profissionalmente. Essa é a grande vantagem, né? Então, aprender errando de maneira segura também, né? Então, como eu disse, você pode praticar no mercado, colocando em risco a qualidade e dificultando firmar-se como freelancer, porque você vai aprender com erro, só que um erro corrigido por um outro profissional, ou por uma empresa, ou por um cliente final, e isso vai gerar uma percepção ruim da sua qualidade, pode dificultar o seu início de carreira, ou você pode praticar primeiro com o direito de errar de maneira segura e controlada, né? Em estágios em agência de tradução, que é como os tradutores técnicos especializados fizeram por muito tempo, porém você precisa estar na mesma cidade da agência. Isso é uma das razões pelas quais o mercado ainda é muito concentrado, né? As agências também estão concentradas em poucas cidades. Oficinas em curso superior de tradução, ou seja, se você for um aluno de curso superior de tradução e tiver oficinas
de tradução técnica ou especializada. Para isso também você precisa estar na mesma cidade, que a maioria dos cursos são presenciais, e também não são todos os cursos superiores que realmente vão tratar com alguma atenção, com a atenção merecida a área da tradução técnica ou especializada. Tá? Como eu disse, a maior parte foca mesmo em teoria relacionada à tradução literária, em tradução literária e alguns em interpretação. E nós oferecemos cursos livres online, né, da Jerônimos, justamente para levar esta informação sobre esse mercado sustentável, que é uma ótima oportunidade de carreira, para quem já tem um conhecimento instrumental avançado de um segundo idioma e quer se preparar, se qualificar para o mercado da tradução técnica especializada, de qualquer lugar do país, porque são cursos online e assíncronos. Isso quer dizer que você não tem horário para estudar, você pode se conectar e assistir às aulas, fazer os testes, responder os exercícios, fazer os exercícios interativos no horário que você tiver, no seu ritmo, né? Não tem formação de turma, então você pode começar a qualquer tempo e estudar nas suas horas vagas, né? Você tem apenas um período máximo para concluir o curso, que pode ser de 30 dias, 60 dias, depende do tipo de curso. Atualmente nós oferecemos o curso Introdução ao Mercado da Tradução Técnica, em que você vai entender o funcionamento do mercado, aprender metodologia de trabalho, ver questões éticas e contratuais, questões fiscais e de planejamento financeiro, ou seja, o que você precisa formalmente para trabalhar no setor, e também como se planejar para ter um fluxo de recebimentos e estar sempre no azul, não ter questões financeiras, né? Aprender a usar uma Cat-Tool e uma Create-Tool, a gente ensina o SBL Tradus Studio, que é a principal ferramenta de mercado, foi a ferramenta que estabeleceu esse mercado mesmo, a partir dos anos 80, e ensinamos também o Verifica, que é uma ferramenta de controle de qualidade para você fazer buscas semi-automatizadas no seu trabalho antes de mandar para o revisor. Então, aquilo que passaria numa leitura, né, já que somos humanos, escapam aos nossos olhos alguns erros, com o Verifica você consegue fazer buscas semi-automatizadas e perceber o que pode ter passado e corrigir antes da entrega, né? E também quem faz os cursos tem descontos para adquirir essas ferramentas, porque nós fizemos parcerias com esses fabricantes. Em seguida, a gente tem também a série de cursos técnicas de tradução, que são os cursos de especialidades, onde você vai aprender uma especialidade. Já está disponível software e tecnologia da informação, ou TI, né? Em que você aprende conceitos e noções básicas em software e em TI, conhece erros reais, frequentes de português e tradução e terminologia cometidos por freelancers em início de carreira, porque nós fizemos parcerias com algumas agências de tradução que nos mandam as planilhas de qualidade com os principais erros que os iniciantes cometem, né? Então a gente é uma oportunidade de trabalhar, de conhecer esses erros que as pessoas que entram cruas no mercado cometem, para não cometer os mesmos erros, dar um salto já de qualidade e conhecimento antes de entrar no mercado, antes de atuar profissionalmente, né? E você pratica revisão e tradução por meio de exercícios interativos. Então, além de entrar com conhecimento, você já entra com prática também de revisão e tradução, que você faz por meio de exercícios interativos nesses cursos, né? Ao final dos cursos de técnicas de tradução, tem sempre um teste qualificatório, né, que é opcional, ou seja, depois que você já fez a avaliação final, obteve seu certificado de conclusão, se você quiser, você pode fazer um teste qualificatório que tria os alunos de melhor desempenho para indicar a agência de tradução parceira. Então, se você for bem nesse teste qualificatório, será indicado a agência de tradução parceira, né, a mesma que nos cedeu, por exemplo, as planilhas de qualidade. Ela pode aplicar algumas etapas adicionais de qualificação, e você tem uma oportunidade de já começar a trabalhar na área, né? Ela sabe que você foi aprovado no nosso curso, passou no teste qualificatório, tem uma alta expectativa de conversão, ou seja, de aproveitar você como um novo fornecedor, tá? E os próximos cursos a serem lançados serão tradução em software de legendagem, níveis 1 e 2. O nível 1 estará disponível no início de outubro. E técnicas de tradução, que é dessa série técnicas de tradução, que nós vimos acima com software e TI, porém na especialidade Ciências da Vida e Indústria Farmacêutica, o Life Sciences, que a gente comentou, tá? Esse curso deve ser lançado até final de novembro, tá bom?
E nós temos uma série de outras especialidades já programadas lá no site. Você pode fazer a sua pré-inscrição para quando o curso estiver disponível, você ser avisado e ter direito também a um valor promocional de lançamento, tá bom? Aquele cupom que você viu no início da transmissão, ele te dá 5% de desconto direto no site até o dia 30 de setembro, tá? Talvez esse prazo seja estendido, então se você tiver interesse e tiver passado o dia 30 de setembro, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@geronimos.com.br, que a gente pode analisar caso a caso e conceder o desconto desse cupom. Também nós temos uma promoção para pagamento à vista por depósito bancário de 10% sobre o preço anunciado, né? O preço anunciado já tem um desconto, se você pagar à vista por transferência ou depósito bancário, tem mais 10% em cima do preço promocional, tá? Então, solicite instruções pelo e-mail contato@geronimos.com.br. Muito obrigado pela sua presença. Vamos agora ver, então, as perguntas que vocês fizeram ao longo da transmissão, para a gente poder comentar e dar as respostas que forem possíveis, tá bom? Vamos lá. Então, vamos passar as perguntas, então. Bom, então agora vamos às perguntas. Tem uma pergunta aqui do Max. Vocês sabem dizer se algum curso universitário em tradução tipo EAD? Existe sim, Max. Eu conheço alguns, como, por exemplo, da Uninove, da Estácio. Você pode dar uma pesquisada no Google, você vai encontrar sim, alguns cursos EAD, tá? De universitários de tradução, cursos de graduação EAD. Max, vocês podem dar algumas sugestões de plataformas de tradução? A que se refere de plataformas de tradução? Se você estiver se referindo às ferramentas que os tradutores usam, são as CAT Tools, né? A principal, que tem 90% praticamente do mercado, e que criou esse sistema de trabalho por meio das ferramentas, é o SDL Tradus Studio, né? A Tradus era a empresa originária, alemã, foi comprada pela SDL como empresa britânica nos anos 2000, ali em 2006, por aí. E aí foi criado, então, o SDL Tradus Studio, unindo o melhor que o Tradus tinha com o melhor que o SDLX, que era a ferramenta da SDL, também tinha, tá? O Studio é uma excelente ferramenta, você vai ver ela chamada por aí tanto de Tradus quanto de Studio ou de Tradus Studio. É uma excelente ferramenta e é a ferramenta que eu recomendo se você tiver que optar por uma ferramenta inicial, porque ela é o padrão de mercado. Muitas das outras ferramentas, inclusive, convertem para a extensão dela, ou convertem da extensão dela para poder trabalhar e depois reconvertem. Então, é a ferramenta principal. Além dela, existem o MemoQ, WordFast, DejaVu, uma série de outras ferramentas com menor domínio no mercado. Em geral, tradutores freelancers que trabalham para clientes diretos costumam comprar mais WordFast, porque tem um preço mais em conta. Porém, não é muito utilizado pelas agências de tradução. Tá? A mais utilizada pela agência de tradução é o SDL Tradus Studio. Então, se você tiver só clientes diretos, vale a pena ter o WordFast. Se não, eu recomendo o Tradus Studio para pegar realmente os bons volumes de tradução que as agências têm e que contratam tradutores para fazer. Tá bom? Suzy Calas. Há uma plataforma que possamos usar? Bom, eu acabei de responder sobre isso. Quais seriam os melhores dicionários? Também quero estudar mais e peço-lhes que me indiquem onde. Bom, no último slide a gente viu sobre como estudar, né, como se especializar. Se você já sabe que quer se dedicar ao mercado da tradução técnica ou especializada, a Jerônimos é um bom caminho, porque você vai aprender tudo sobre o mercado, as ferramentas necessárias, a prática do dia a dia do tradutor no curso de introdução, e nos cursos de técnicas de tradução vai se especializar nas áreas técnicas que você queira atender, né? Então, este é um caminho pensado para a pessoa que já tem o inglês instrumental avançado, o idioma instrumental avançado, e chegar, fazer um caminho de preparação, qualificação, né, especialidade, e entrar no mercado, né, com a indicação lá do teste qualificatório. De toda forma, ainda que você não vá bem no teste qualificatório, você tem o curso de especialidade para pôr no seu currículo, e isso, com certeza, chamará a atenção
de uma agência que você tinha que candidatar, porque você foi se especializar nas áreas que ela atende, né? Também recomendo que você se especialize em quanto mais áreas puder, porque com isso você amplia os volumes de trabalho de tradução que você pode fazer, tá? Que você está qualificado para fazer. Se a área técnica ou especializada não é o que você está procurando interpretação, ou você está procurando tradução juramentada, tradução literária, os caminhos são outros, né? Mais uma vez, você não precisa se dedicar só a um setor, você pode ser tanto um tradutor literário como fazer tradução técnica, ou ser juramentado e também ser intérprete, por exemplo, tá? Aliás, os juramentados, eles são intérpretes, porque eles são TPICs, que a gente fala, né? Tradutor público e intérprete comercial, né? Claro, também sempre, como ele é juramentado, sempre para trabalhos que exijam reconhecimento de órgãos públicos e assim por diante. Então, geralmente, por exemplo, um intérprete num processo judicial, geralmente vai ser um juramentado, um TPIC. Tá? Aí, os intérpretes de conferência têm outros caminhos, existem cursos em Curitiba, em São Paulo, em algumas cidades que oferecem a formação de intérprete. São cursos mais longos, podem durar até 3 anos ou mais, com muita prática de cabine, porque também nessa área você precisa ter certas horas de voo, por assim dizer, né? Certas horas de cabine para atingir lá as classificações que eles têm profissionais. Para tradução literária, aí eu acho o caminho pelos cursos superiores em tradução um excelente caminho, né? São onde melhor se discute tradução literária, teoria da tradução. Eu acho que os cursos superiores, nesse caso, aí são o melhor caminho. Em relação aos dicionários, cada um tem a sua preferência. Existe, no caso do inglês, existe o Oxford, o Cambridge, o Webster. Eu tenho os 2 volumes do Webster em casa, né? Mas agora é importante dizer em relação aos dicionários que, seja qual for o que você escolher, escolha sempre algum que tenha uma versão online que você possa acessar também, ou pelo menos que você possa instalar no seu computador. Porque hoje a gente já não existe muito essa realidade de ficar abrindo um dicionário físico e folheando as páginas. Isso vai você perder muito tempo de trabalho, cair a sua produtividade. É muito mais fácil você alternar entre janelas de aplicativos no seu computador, usando, por exemplo, o Alt-Tab, né, que é um atalho de teclado, e acessar o dicionário e fazer suas consultas por ali mesmo, na tela do computador. Tá? Isso faz você ganhar muito tempo, produzir mais e logo ganhar mais dinheiro, ganhar mais rápido, né? Que a gente ganha pela produtividade, tá? Cleverson, você diz que textos técnicos não têm ambiguidades, mas todo texto é produzido no bojo cultural de um povo específico, e por isso a ambiguidade e a metáfora são inerentes. Tá, deixa eu esclarecer aqui. E aí, só para poder responder melhor essa pergunta, em seguida o Cleverson diz, por exemplo, parafuso macho-fêmea. Né? Isto seria uma metáfora, uma metonímia, no mínimo, né? Em relação ao formato da peça. Claro, você me deu um exemplo aqui, só que isso é um exemplo de terminologia. Claro que em terminologia existem diversos processos de formação vocabular lexical, inclusive metafórico, metonímico e assim por diante. Né? O que eu estou dizendo que materiais técnicos não têm ambiguidade em relação à mensagem. Você não pode ficar em dúvida se ele está falando se é para você ligar ou desligar a máquina, se é para você acelerar ou desacelerar a broca, e assim por diante. Né? Não pode haver esse tipo de ambiguidade, a mensagem tem que ser precisa. Né? E se o original tiver ambiguidades em que você não possa resolver por inferência ou qualquer outro tipo de processo confiável, o melhor é sempre enviar a dúvida à agência ou à empresa, e existem formas... existem maneiras já formalizadas, estabelecidas de fazer isso. No curso de introdução você aprende quais são os principais documentos e pré-requisitos, requisitos, né, de trabalho, na metodologia de trabalho, e existe um documento que é a Query Sheet, que é a planilha de dúvidas, que você pode inserir esse tipo de problema que você não conseguiu resolver, para poder manter um controle ali e a ambiguidade ser extinta na língua-alvo, no momento oportuno, né, e antes da entrega ao cliente, tá? Ou, às vezes, isso é resolvido até com a ajuda do cliente, para dizer o que ele quis dizer, na verdade, no texto, né, para resolver. Então, quando eu falo que não tem ambiguidade, é isso, né, que não tem
o texto, a mensagem tem que ser precisa. Nossa missão em tradução técnica é produzir um texto na língua-alvo que seja claro, conciso, né? Então, claro quer dizer não ambíguo, né? Claro, conciso, gramaticalmente correto, segundo as regras da língua de chegada, e terminologicamente preciso em relação à área de especialidade. Tá? Basicamente é isso que a gente faz. Jorge Laureano. Vocês ministram curso específico de tradução na área médica em EAD? A gente tem, sim, 2 cursos já programados que têm a ver com a área médica. O primeiro de Life Sciences, né, que é Ciências da Vida e Indústria Farmacêutica. Boa parte do trabalho aí são estudos clínicos de novos medicamentos, né? Então são materiais relacionados a estudos clínicos de novos medicamentos, que tem uma intersecção com a área médica, claro. Esse curso vai estar disponível até final de novembro. Se chama Técnicas de Tradução, Ciências da Vida / Indústria Farmacêutica, ou Life Sciences, tá bom? E para o começo de 2018 tem também dispositivos e aparelhos médicos, que englobam dispositivos, ou seja, desde um enxerto de stents ou implantes internos, né, através de cirurgia no corpo do paciente, até aparelhos médicos, como, por exemplo, diagnóstico por imagem ou prognóstico por imagem, casos de tomografia, ressonância, aparelhos de suporte respiratório, como ventilação mecânica em ambientes de UTI, e assim por diante. Então, esse curso vai estar disponível no começo do ano que vem. E estamos analisando fazer alguns cursos específicos para algumas especialidades médicas também no ano que vem. Tá? Max, vocês podem nos enviar essas informações escritas por e-mail? Max, esse vídeo aqui vai estar disponível no nosso canal do YouTube, né, em alguns dias, então você tem o nosso canal do YouTube como fonte também para rever essas informações, né, e poder registrá-las da maneira que achar conveniente, tá bom? Aproveitando, vocês fornecem certificado de participação dessa palestra? Geralmente a gente não fornece certificado dessas transmissões, mas se for do seu interesse, escreva lá para contato@geronimos.com.br, que a gente providencia, sim, o certificado de participação, caso isso tenha algum proveito, né, para as finalidades que você está imaginando. Outra pergunta do Cleverson. Indicações de livros em língua portuguesa sobre tradução técnica. Eu indico que vocês abordem a questão da tradução técnica através de cursos práticos. Tá? Tem os nossos cursos, tem algumas oficinas que você pode fazer tanto nos cursos superiores, como também em encontros profissionais da área de tradução. Por exemplo, nós temos 3 eventos fixos anuais, né, da área de tradução. Um é o Congresso da Abrates. A Abrates é a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. É a associação de classe dos tradutores e dos intérpretes no Brasil. Né? O último congresso foi agora em maio, em São Paulo. Em 2018, o congresso vai ser no Rio de Janeiro. Geralmente ele ocorre em maio ou junho. Vocês podem ficar de olho e acompanhar pelo site da Abrates. Se não me engano, é abrates.org.br. Tá? Mas pesquise lá, Abrates, A-B-R-A-T-E-S, no Google, que vocês encontram. Outro desses encontros, e aí a gente tem encontros assim, setoriais, né? Por exemplo, o Traduza, que é um encontro de tradutores especializados, tradutores e intérpretes, especializados na área da saúde, que costuma ocorrer todo agosto em São Paulo. O último foi no dia 5 e 6 de agosto deste ano em São Paulo. Tá? Também lá você tem oficinas, palestras de formação e de aprofundamento em algumas questões ou terminologias da área. E anualmente, às vezes bianualmente, existe o Profit, que é um encontro profissão tradutor. Aí são tradutores que se encontram para falar de questões da profissão. Você tem uma série de comunicações no auditório principal. Eu vou dar uma comunicação sobre formação de tradutores este ano. Vai ser no dia 3 de novembro, em São Paulo, no Hotel Pestana. E vou dar também, e também tem oficinas, né? Daí de diversas áreas. Área médica, petróleo, contratos, legendagem. Eu vou dar uma oficina sobre diferenciações terminológicas na área de Life Sciences, né, que é as Ciências da Vida e Indústria Farmacêutica. Essa oficina vai ser no dia 4 de novembro, no Profit, em São Paulo. Então, o Profit ocorre, se não me engano, de 3 a 5 de novembro.
ou 4 a 6 de novembro, uma coisa assim. Vocês podem pesquisar também Profit, ou entrar no site lá, se não me engano, é profit.com.br. Pesquisem Profit, P-R-O-F-T, que vocês encontrarão. Podem tanto se inscrever no encontro como um todo para ver as comunicações, né, e ter acesso às oficinas a um preço simbólico, cada oficina, ou podem se inscrever apenas nas oficinas, sem participar do Profit, dos encontros lá das comunicações no auditório, se tiverem interesse só em algumas oficinas, tá? Aí o preço é um pouco mais alto que o preço simbólico, mas também não é nada exorbitante, tá bom? Então, quem tiver interesse, espero encontrá-los em São Paulo nos dias 3 e 4 de novembro. Max, não é necessário ser totalmente fluente em outro idioma para fazer a tradução? Bom, vou reiterar aqui o que eu comentei anteriormente. Quando a gente fala em fluência, geralmente as pessoas pensam em fluência oral. Obviamente, a fluência oral é exigida se você quiser ser um intérprete, ou seja, um tradutor oral, né, em conferências, né, para acompanhar executivos, por exemplo, em chão de fábrica, para fazer interpretação judicial, né, por exemplo, em ambiente judicial, nas cadeias, para o preso, o apenado poder ser compreendido no estrangeiro, se estiver apenado no Brasil, ou lá durante o tribunal e assim por diante. Você vai precisar ter fluência oral. Na área técnica ou especializada, não é necessário fluência oral, né, como eu já comentei, porque a gente trabalha especificamente com texto. O que você precisa é ter conhecimento instrumental avançado do idioma estrangeiro, ou seja, compreender, ler e compreender bem um texto escrito na língua estrangeira de maneira que você seja capaz de traduzir, tá? Com nível suficiente para ser capaz de ver as questões ali, a mensagem e as questões terminológicas envolvidas e traduzir bem, tá bom? Cleverson, Fábio fala do domínio na língua-alvo e manter a forma da língua-fonte. E sobre a criação de novos termos que não existem na língua-alvo, neologismos. O tradutor pode fazer isso? Veja, a tradução técnica especializada, ela tem requisitos bem estabelecidos. Existe uma metodologia de trabalho já bem estabelecida, tá? Geralmente você vai ter lá um guia de estilo, você vai ter glossários aplicáveis àquele projeto e assim por diante. O que não tiver no glossário, você pode sugerir a melhor tradução no seu melhor entendimento, né, no seu melhor julgamento como tradutor. Porém, tem maneiras de registrar isso, porque você vai precisar de concordância por parte ou do linguista da agência ou do linguista do ponto de contato no cliente final. Em relação especificamente a neologismo, ou seja, isso que você vai sugerir como tradução não necessariamente é um neologismo, é simplesmente um termo que não está no glossário do cliente, né, que talvez seja interessante colocar. Agora, em relação ao neologismo propriamente ditos, geralmente a gente tem que ter muito cuidado porque muita parte desses neologismos são jargões profissionais, né? Eles podem ser aceitos no ambiente oral. Por exemplo, um técnico de TI, um profissional de TI ou de software que diga upar, que diga setar, que diga deletar, que diga resetar, pode ser aceito talvez no ambiente profissional. Nos materiais escritos das empresas fabricantes de software ou de tecnologia da informação, geralmente eles não aceitam esses neologismos, né? Então, upar, por exemplo, é carregar, né? Deletar é excluir, eliminar, apagar, dependendo da empresa. Resetar, geralmente, é reiniciar ou reinicializar, e assim por diante. Tá? Até porque uma das maneiras de influenciar uma terminologia ideal, uma certa ideologia terminológica, é que o registro escrito traga estas formas, né? De influenciar, inclusive, o uso oral disso. Claro que na questão da prática, às vezes, entre os profissionais é muito mais fácil, tranquilo, usar um neologismo tipo upar, em vez de falar carregar. Vou carregar no sistema, não, vou upar no sistema, na página, entendeu? Mas escrito isso não é aceito. Então, ter cuidado quando o neologismo se trata de jargão profissional também. Tá? De toda forma, a metodologia de trabalho ela é bem estabelecida, você tem todos os requisitos do projeto de antemão e precisa seguir esses requisitos. Claro que lá dentro, caso seja necessário batizar um novo termo, sugerir uma nova tradução para alguma coisa, você tem uma maneira estruturada de fazer isso também, tá bom?
Existem órgãos que regulamentem esses novos termos aqui no Brasil? Pergunta do Cleverson. Depende da área, né? A Anvisa regulamenta algumas coisas na área da indústria farmacêutica, por exemplo, mas na área de software e TI, por exemplo, quem determina a terminologia a ser usada são as empresas mesmo, né? Na área do petróleo vai depender um pouco do cliente, né? Na área do petróleo até se aceita um pouco mais de jargão, por exemplo, né? Que os engenheiros usam, assim por diante. Então depende do setor, cada setor vai ter a sua maneira de funcionar, suas regras estabelecidas, tá bom? Caso seja possível a criação de novos termos por parte do tradutor, como proceder? Pergunta o Cleverson. Bom, já respondi essa pergunta, né? Geralmente, nos projetos de tradução, você já tem uma maneira estruturada de fazer isso. Lígia Ribeiro, é fácil conseguir estágio nas agências? Olha, Lígia, não é difícil. Geralmente as agências têm um certo número de estagiários rotativos, tem um programa de estágio estabelecido, né? Então não é difícil. Porém, você tem que estar na cidade da agência, né? Basicamente no Brasil é São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Você tem que estar numa dessas cidades. A nossa ideia com o curso de introdução ao mercado da tradução técnica, por exemplo, aliado a um curso de especialidade, justamente dá essa ideia de que você está fazendo um estágio sem estar dentro de uma agência. Então você ganha o mesmo tipo de conhecimento, o mesmo tipo de prática, sem sair de casa, podendo morar onde você mora, interior de Minas, interior da Bahia, numa cidadezinha de Santa Catarina, no Piauí, onde você estiver, você é capaz de fazer e começar a trabalhar, porque você também, como o trabalho do tradutor freelancer é feito pela internet, né, o trabalho em si você não precisa, você tem essa flexibilidade de trabalhar onde você estiver, né? No caso do estágio já não é bem assim, você teria que estar fisicamente no local, né? Cleverson, sobre indicação de livros, já tenho Tradução Técnica Científica de Jean Maillot, traduzido por Paulo Roner. Ótimo, como eu falei, todo conhecimento é bem-vindo. Paulo Roner é um dos grandes tradutores que este país já teve, então eu acredito que seja uma boa obra. Cleverson, vocês trabalham com quais línguas nos outros cursos? Bom, então vamos lá, o curso de introdução ele é aberto para qualquer par de idiomas, porque ele não vai tocar em questões linguísticas propriamente ditas, né? Então, não importa, você pode trabalhar com italiano, japonês, alemão, espanhol, inglês, pode fazer. Os cursos de técnicas de tradução, atualmente, são o idioma inglês, o par de idiomas inglês e português, tá? Nós temos intenção, numa segunda fase, lançar alguns cursos na área de espanhol e de alemão também, inclusive de pares estrangeiros, né? Então, por exemplo, do inglês para o espanhol, do espanhol para o inglês também, tá? Mas isto ainda leva um tempo. Por enquanto são para o inglês, do inglês. Max, e quanto ao certificado? Todos os cursos têm certificado de conclusão, tá? Inclusive, se você tiver necessidade que no verso do certificado conste a ementa do curso, ou seja, todo o conteúdo programático, mais as notas que você teve em cada módulo, a gente pode fazer. O certificado padrão que você recebe no final do curso, ele tem só na frente, né, o seu nome, que concluiu o curso tal, na data tal, com a seguinte carga horária, a minha assinatura. Então, tudo que, em geral, você necessita, por exemplo, num curso de graduação, como atividade complementar, para usar o curso como atividade complementar. Porém, se a sua universidade, ou por algum motivo, você necessitar da ementa no verso, escreva para nós no e-mail de contato que eu já citei, que a gente pode personalizar o seu certificado. Já fizemos isso, por exemplo, com um aluno da Federal de Berlândia. Tá? Isabelle, no caso de uma pessoa que possui dupla cidadania e foi alfabetizada em 2 línguas, é possível trabalhar com tradução em ambas? Olha, Isabelle, na área, no setor da tradução técnica especializada, isso é complicado, porque esse mercado já tem quase 40 anos, né, já se testaram pessoas nessa condição, e geralmente o que se percebeu é que a segunda língua da pessoa geralmente contamina a primeira ou é contaminada pela primeira. Ou seja, digamos que você esteja no Brasil e você tenha tido criação bilíngue em português e inglês, né, ou em português e espanhol, por exemplo. Né? Os estudos e a prática mostram que o seu espanhol vai estar contaminado pelo português, e inclusive tem risco do seu português ser contaminado pelo espanhol. Então, por isso, a questão do bilinguismo é bem complicada. Geralmente, se aceita só o primeiro idioma.
né? Porque você não está no ambiente cultural da outra língua, então você acaba sendo influenciado culturalmente pela primeira língua, e isso traz questões linguísticas também. Claro que você pode convencer a agência ou um cliente a te testar no outro idioma também, demonstrar e tal, mas geralmente já tem uma certa resistência a isso. Agora, se você tiver clientes diretos, geralmente isso é completamente possível, porque os clientes diretos também têm uma noção muito mais tênue do que seja a tradução, os processos tradutórios, né, linguísticos envolvidos na tradução, então você pode demonstrar sua capacidade ali de maneira mais fácil. E no caso da interpretação, se você for fazer interpretação, isso é muito possível. Interpretação, em geral, se aceita até 3 idiomas, na verdade, né? Se aceita que as pessoas podem ser capazes de fazer os processos envolvidos na interpretação em até 3 idiomas. Tá bom? Então, é isto, mais ou menos, que você vai enfrentar. Bom, chegamos ao final das perguntas. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação, pelas perguntas que vocês fizeram. Lembrando que este vídeo, esta apresentação vai estar disponível no YouTube, para quem quiser assistir, rever trechos, tá? E que o cupom de desconto aí fornecido tem validade até 30 de setembro. Se vocês quiserem utilizá-lo depois de 30 de setembro, escrevam para a gente para ver se ainda é possível. Ou para ver que outros tipos de promoção a gente pode fazer para quem nos acompanha nas transmissões. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.